Donald Trump repetiu a tática. Anunciou na rede social que ele mesmo criou a informação de que pode ser preso nos próximos dias. O ex-presidente americano cita uma ligação da justiça na qual teria sido informado sobre a possibilidade de um novo indiciamento. Desta vez, as acusações são sobre o suposto envolvimento dele na invasão do Capitólio em janeiro de 2021. O editor de internacional Marcelo Favalli vai nos explicar melhor essa história e relembrar os outros processos que podem acabar afetando a corrida presidencial do ano que vem nos Estados Unidos. Agora é um Inception. Ele cria a rede para anunciar a notícia. É complexo o negócio, hein? Foi longe. Boa noite, Carlos Aros. Boa noite. Saudação especial a quem nos ouve, a quem nos assiste. Negócio seguinte, vou pegar um jargão muito popular na crônica esportiva. O Trump está jogando para a torcida, não é a primeira vez que ele faz isso. Então ele tem a sua própria rede social, depois que ele foi banido ali, ou suspenso do Facebook, do Twitter, e ele criou a Truth. Palavra em inglês para verdade. E o que ele escreveu lá? Olha, eu recebi uma comunicação da Justiça de que o processo, o inquérito foi parar nas mãos do Grand Jury, que é um sistema criado no judiciário americano, no sistema judicial americano, em que populares são chamados para aprovar o inquérito e daí correr para um processo judicial. E segundo informações que Trump teria tido da própria justiça, isso já está em fase final, ou seja, ele vai ser chamado para se apresentar na frente de um juiz, como já aconteceu em outras etapas, e sim, em caso de indiciamento, o juiz pode pedir uma prisão preventiva. Ele anunciando isso antes da justiça, ele mobiliza os seus seguidores, faz ali um teatro, força com que as pessoas o esperem na frente do tribunal e, obviamente, ele pode guardar isso e usar na campanha presidencial do ano que vem. Do que eu estou falando? A polícia de Washington, capital, entregou então à justiça indícios de que ele teria fomentado pessoas a invadir o Capitólio naquele fatídico 6 de janeiro de 2021. Ele pode ser julgado por esse caso ou não. A gente ainda não sabe a decisão do Grand Jury. Segundo o próprio Donald Trump, isso deve acontecer nos próximos dias. Só que essa não é a única encrenca que está ali esbarrando nas barras das calças de Donald Trump. Eu fiz um resumo gráfico aqui para a gente voltar a lembrar de outros processos, pelo menos outros 3. Vamos começar com esse aqui de Nova York, em que ele responde por ter falsificado fraude de documentos. Aí é muito importante, são 34 acusações, porque a promotoria de Nova York identificou 34 cópias em que houve essas alterações. Ele vai ser julgado contra isso, né? Só que é uma investigação civil. Ele não vai ser preso por causa disso. Até pode ser, mas muito dificilmente. Provavelmente vai terminar numa multa caso ele seja condenado por fraude de documentos. Mas esbarra nele como ex-presidente dos Estados Unidos. Próxima, corre na Flórida. A gente acompanhou no mês passado a situação em Mar-a-Lago, onde ele estabeleceu residência depois que ele saiu da Casa Branca. Foram encontradas 11 mil páginas de documentos que não poderiam ter sido retirados da Casa Branca, dos arquivos nacionais, sem autorização da Justiça, do governo. E dessas 11 mil páginas, pelo menos 100 tinham o selo de Top Secret, Classified, documentos confidenciais que expõem a segurança nacional dos Estados Unidos. São 37 acusações e ele também deve responder por obstrução da justiça. Aqui a situação dele fica mais complicada. Ele pode ser preso porque dá margem de uma interpretação de uma conspiração contra os Estados Unidos. É um dos agravantes. Ele vai ser julgado, a gente não sabe qual que é o resultado. E eu deixei aqui para o final essa que deve ser a pior das acusações, que é essa, caso o Grand Jury identifique que houve um crime, ele talvez tivesse incitado as pessoas a invadir o Capitólio. Por que eu estou falando que essa é a mais grave? Porque incide na emenda de número 10 da Constituição Americana, que cita traição à pátria, traição ao Estado americano, à Federação dos Estados Unidos. Isso é prisão perpétua e não deixaria com que ele concorresse a nenhum cargo eletivo nos Estados Unidos. Nem carteiro ele pode vir a ser caso condenado. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, Carlos. A gente está acompanhando e ele diz que vai ser indiciado nos próximos dias. Estamos acompanhando minuto a minuto.
Vamos aguardar se o prenúncio se confirmará. Um abraço, Vale. Até já.